Olá, gente! Eu sou a professora Cristiane e estou aqui para passar para vocês hoje a quarta parte da organologia vegetal, que é o estudo da flor, que está na apostila de segundo bimestre de vocês. Tudo bem? Vamos lá? Então, a gente vai fazer o estudo da flor, unidade 22, apostila de segundo bimestre, a partir da página 24, ok? Seguindo o estudo da organologia vegetal, o estudo dos órgãos, né? A gente já viu, então, a raiz, o caule e a folha. Agora, vamos estudar a flor. Essa flor, ela só é encontrada nas angiospermas, certo? É uma forma de caracterizar as angiospermas. Qualquer planta que der flor, ela é uma angiosperma. Se essa planta não der flor, ela não é angiosperma. É a principal característica. É essa estrutura que vai servir para reprodução. E essa estrutura da flor, ela é tão eficiente que fez com que as angiospermas se tornassem as plantas mais representativas do reino vegetal. Tá? Hoje em dia, 70% das plantas que existem são angiospermas. Isso mostra que essa flor, né, o fato de ter essa estrutura reprodutiva, foi uma adaptação vantajosa, né, que facilitou a reprodução. Essas flores, elas facilitam a polinização devido à forma, às cores e até mesmo aos odores que elas possuem, porque chama mais a atenção do polinizador, que vai levar o pólen dela para germinar, para polinizar, germinar e gerar uma outra planta. A flor, então, é um órgão exclusivo das angiospermas, contém estruturas especializadas para a reprodução, que são o androceu e o gineceu. A gente vai falar das estruturas da flor. O conjunto de pétalas, a gente tem aqui sempre essas pétalas em um conjunto. Vai ser sempre múltiplas de 3 ou múltiplas de 5. O conjunto dessas pétalas é chamado de corola, tá? Então, tá aqui, ó, corola, conjunto de pétalas. E embaixo a gente sabe que tem uma estruturinha verde, né? Que quando a flor ainda é um botãozinho, essas folhinhas, como se fossem folhinhas, né? Ficam em volta do botãozinho. Conforme o botãozinho vai abrindo na flor, essas estruturinhas ficam para baixo, que são as sépalas. O conjunto dessas sépalas é chamado de cálice. No meio dessa corola, no meio da estrutura dessas pétalas, tem o miolinho da flor, que vai ter essas estruturinhas aqui. Estrutura da flor. A gente tem aqui o cabinho onde a gente segura a flor, que a gente tira ela da planta, é o pedúnculo. Essa estruturinha que sempre é mais gordinha, bem na base da flor, é a parte do receptáculo, que abriga o ovário dentro, tá? É gordinho ali. O lado de fora que a gente vê abauladinho é o receptáculo e dentro tem o ovário da flor. Então, aqui a gente tem as sépalas, né? Tem pelo menos duas, então a gente já tem a estrutura de cálice. As pétalas estão aqui, tem pelo menos 3 mostrando, então a gente já tem um conjunto, a gente já tem a estrutura de corola. A estrutura bem central é a estrutura de reprodução feminina, essa verde aqui. E essa estrutura de reprodução feminina é chamada de gineceu. Ela é constituída aqui em cima de estigma, esse cabinho, digamos assim, né? Esse tubinho que é o estilete, e lá embaixo o ovário, que vai produzir e abrigar o óvulo. Essas estruturas na lateral são as estruturas de androceu, são as estruturas reprodutivas masculinas. É um conjunto, tá vendo? Tem 6 aqui. Cada um desses é um estame. E aí, esse estame tem as estruturas de filete, é o cabinho, o conectivo, que é o meinho dessas estruturas, e a antera, que são essas duas bolinhas aqui. Essas bolinhas, aqui dá para ver melhor, ó, o conectivo no meio, a antera, as duas partezinhas arredondadas em volta, a parte do androceu, tá? E o filete, que é o cabinho, que vai até lá embaixo para se fixar no receptáculo. Essa estrutura da antera, se você encostar, se você lembrar de uma flor de violeta, né? Ela é bem pequenininha, roxinha, e no meio tem duas bolinhas, pelo menos duas bolinhas amarelas. E se você encostar naquela bolinha,
você vai perceber que a sua mão vai ficar como se fosse com um pozinho. Aquilo ali é o grão de pólen, tá? Esse grão de pólen é a estrutura, é a célula, né, o conjunto ali, no caso, de células reprodutivas masculinas, que vão ser levadas pelo agente polinizador, seja ele o vento, um passarinho, um morcego, tem vários agentes polinizadores que vão ajudar a transportar esse pólen até a estrutura feminina de outra flor para poder fecundar no ovário. Então, aqui a gente consegue ver melhor a estrutura de gineceu, que é a estrutura feminina, e a estrutura de androceu, que é a estrutura masculina. Às vezes, um gineceu é constituído de mais de uma estrutura dessa aqui. Em algumas flores, existe mais do que uma estrutura só dessa aqui. E aí a gente chama cada uma delas de carpelo. Esse estigma é uma estrutura como se fosse um jarrinho, percebam que isso é como se fosse um jarrinho, abaulado embaixo onde é o ovário. Tem uma parte, um tubinho, que é a parte do estilete, e uma parte mais abertinha em cima. Aquilo ali tem um buraquinho, né? Para que o grão de pólen entre ali, percorra todo o espaço do estilete e fecunde lá embaixo no ovário, tá? Essa estrutura do estigma, então, ela precisa estar preparada para receber esse grão de pólen. Por isso, tem uma estruturinha meio pegajosa aqui, uma substância meio pegajosa nessa partezinha de cima, para o grão de pólen grudar melhor, tá? Grudando, ele vai meio que escorrer para dentro do estilete para fecundar no óvulo que está lá dentro do ovário. Agora, quanto à classificação das plantas. Primeira classificação aqui é em relação ao perianto, ao fato de ter pétalas e sépalas e se elas são soldadas ou não. Tem algumas plantas que têm as pétalas das flores grudadinhas assim. Outras são separadinhas igual essa aqui. A que é juntinha é chamada de gamosépala. A que é separadinha é chamada de dialisépala. A parte das sépalas de baixo ou a parte das pétalas em cima pode ser grudadinho ou separadinho, tá? A gente chama de, se for juntinho as sépalas, é gamosépala. Se for juntinho as pétalas em cima, é gamopétala. Se for separadinho embaixo, igual da rosa, é dialisépala, o verdinho. E se tiver as pétalazinhas separadas em cima, é dialipétala, tá? Os nomes são bem parecidos, mas é exatamente para dar essa noção de conceito, tá? Gamo, se for juntinho, diali, se for separadinho. Sépala está em relação a sépala, pétala está em relação a pétala. A simetria dessas flores pode ser uma simetria chamada de actinomorfa, tá? A gente consegue dividir ela como se fosse uma pizza, todos os pedacinhos vão ser iguais, como é o caso da flor da tulipa. Ela pode ser zigomorfa, só o lado direito igual ao lado esquerdo, igual a flor da ervilha. E ela pode ser totalmente assimétrica, cada parte dela é de uma maneira diferente, como é o caso da cana da Índia, da flor da planta chamada cana da Índia. Em relação ao diagrama, lembra que eu falei para vocês? Toda flor vai ter pelo menos 3 pétalas, nunca é uma pétala só, né? Ela vai ter pelo menos 3 pétalas. Se ela tiver 3 ou múltiplos de 3 pétalas, ou então isso quer dizer 3, 6, 9, 12, 15 pétalas, ela vai ser chamada de trímera, tá? Se ela tiver 3 pétalas, é certeza que ela tem 3 sépalas, porque ela tem esse diagrama floral dela equivalente, tá? E ela pode ser pentâmera, tetrâmera é bem difícil achar, na verdade, tá? É mais comum achar pentâmera igual como essa folha aqui, essa flor aqui do lado, tá? Aliás, aqui deixa eu mostrar para vocês uma foto. Aqui no meinho a gente vê o estigma da estrutura feminina e aqui do lado a gente vê aqueles vários estamezinhos da estrutura reprodutiva masculina. É nessa estrutura aqui do lado que se a gente encostar a mão, a gente fica com o dedo cheio de um pozinho amarelo.
que é o pozinho do grão de pólen que fica na antera. Com flores pentâmeras, tá? Vai ter 5 pétalas ou múltiplos de 5. Se ela for tetrâmera, é bem difícil de achar, ela vai ter 4 pétalas, que nem esses 2 exemplos aqui, ou um múltiplo de 4. Falando agora da polinização. A polinização, ela representa o mecanismo de transporte do grão de pólen desde a antera, da estrutura reprodutiva masculina da flor, até o estigma do gineceu, normalmente de outra flor. Pode acontecer a polinização direta ou autopolinização, e também pode acontecer a polinização indireta, também chamada de cruzada. Tá? A autopolinização é quando o grão de pólen da flor fecunda no próprio estigma do seu próprio gineceu, certo? Isso acontece em algumas plantas, mas as plantas normalmente têm estruturas para evitar essa autopolinização, porque o grão de pólen vai ter a mesma carga genética do óvulo que está lá dentro do ovário. Então, quando fecundar, vai gerar geneticamente, aquele zigotinho que fecundou, né? Vai ser geneticamente considerado como clone da planta mãe, né? E isso não é benéfico a nível de espécie, porque se acontecer uma mutação em um gene de uma, acontece essa mutação em todos. Se alguma condição do ambiente se tornar maléfica para uma, se torna maléfico para todas, né? Então, elas evitam essa forma de autopolinização. Como? Por exemplo, existem várias formas de evitar essa autopolinização. Mas, por exemplo, eu vou citar 2 tipos para vocês. Ou esse gineceu, né, vai ser bem maior do que o androceu, e aí esse grão de pólen não consegue subir para fecundar aqui, né, para poder entrar pelo estigma, ou então, simplesmente, o gineceu se forma em uma flor e o androceu se forma em outra flor da mesma planta. Tá? E aí, então, o grão de pólen de uma flor não consegue ir sozinho até até o estigma do gineceu da outra flor. Precisaria de um agente polinizador. E o polinizador, ele vai fazer essa polinização cruzada entre flores de plantas diferentes. Por isso que tá aqui, ó, uma vermelhinha e uma azulzinha. Para mostrar que aquela abelhinha veio aqui, pegou o néctar dessa flor, ficou todo sujinho com o grão de pólen da florzinha azul. Depois, essa mesma abelhinha vai lá pegar o néctar da florzinha vermelha e se suja com esbarra aqui, leva aquele grão de pólen da florzinha azul para a florzinha vermelha, para ela fecundar aqui embaixo. De quando ela está saindo já, se suja com esse grãozinho de pólen da florzinha vermelha, e aí ela vai fazendo essa polinização cruzada de uma planta para outra. Essa polinização cruzada é o transporte de uma flor para outra, e nesse processo intervêm diversos agentes transportadores do grão de pólen, que são os agentes polinizadores. Só falando desses agentes polinizadores, então. Essa polinização não necessariamente acontece por uma abelhinha, que nem é o exemplo da imagenzinha aí. Esse polinizador pode ser o vento, né? E aí vai acontecer por um tipo de polinização chamado anemofilia. Tá? É o que acontece, por exemplo, com o dente de leão. Pode acontecer pela entomofilia, que é bem comum. Aí sim agem esses insetinhos, como, por exemplo, a abelha. Pode acontecer a ornitofilia, que é a polinização por pássaros. Um beija-florzinho vem aqui dentro dessa flor, pega o grãozinho de pólen daqui junto com o néctar, vai em outra flor e pega o néctar, leva o grão de pólen para outra flor. Pode acontecer a quiropterofilia, que é a polinização por morcegos, tá? E pode acontecer a hidrofilia, que é a polinização que ocorre pela água. Tudo bem, gente? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo de hoje. Vou pedir para vocês passarem o link desse vídeo para quem vocês sabem que não estavam presentes na aula. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e valeu!